Começou? Tá. Cuidado para não desenquadrar, viu? Na hora, viu? Tá? Não sei se vocês recordam, mas quando você tem o círculo trigonométrico, sistema de coordenadas recomeçou, não começou? Tá ligado aqui, cara? Tá, né? Obrigado. No círculo trigonométrico, que é o círculo de raio 1, centrado na origem do sistema de coordenadas cartesianas, faz de conta que isso aqui é um círculo. Tá? Você pega o ponto seno de x, cosseno de x, seno de x, o par ordenado cosseno de x, seno de x, é um par ordenado sobre esse círculo, tá? A medida do arco, essa medida de arco aqui, ela é numericamente igual à medida do ângulo em radianos. Se a medida do ângulo em radianos aqui é x, a medida do arco é x, são numericamente iguais. Isso por causa da definição de radiano, tá certo? A medida do ângulo em radianos é a medida do arco dividida pela medida do raio. Mas tem outra coisa. A área desse setor aqui, quando você pega esse setorzinho circular e você o denomina por ômega, a área desse setor ômega é x dividido por 2. Isto por quê? Porque a área do setor é a medida do arco vezes o raio dividido por 2. Então a área desse setor é x sobre 2, ou seja, quando você anda com ângulo, né, o comprimento do arco é x, numericamente o ângulo, e a área do setor circular ômega é x sobre 2, tá? Há uma semelhança nesse sentido com as funções hiperbólicas. É o seguinte, quando... Aqui, ó. Desenhar aqui. As funções hiperbólicas, elas estão sobre o par ordenado cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, está sobre um ramo da hipérbole. Porque você pega aqui a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, a bissetriz do segundo e do quarto quadrantes, do segundo e quarto quadrantes, quer dizer, U igual a V, né? U igual a V, a reta U igual a V, aqui a reta U igual a menos V. Então, 1 menos 1, você tem a hipérbole, aqui a hipérbole, U2 menos V2 igual a 1. Essa é a equação da hipérbole. U2 menos V2 igual a 1. Tá? E o par ordenado, e para todo x, o par ordenado cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, ele reside nessa hipérbole, nesse ramo direito. Aí eu vou construir o chamado, digamos aqui, setor hiperbólico, tá? Pegar esse setor hiperbólico aqui, que vai daqui para cá, ó. Marcar de azul, para não confundir. O setor hiperbólico vai daqui para cá. Então você vai ter um setor hiperbólico aqui, vou chamar de ômega, tá certo? Imitando o que ocorre lá.
E eu vou mostrar para você que a área de ômega é x sobre 2. Tá? Tá bom? Bem, é x sobre 2. Observe, tá? Observe que esse comprimento aqui não pode ser... Depois nós vamos ver que esse comprimento aqui, tá certo? Não pode ser numericamente igual ao ângulo, tá? Porque o ângulo aqui no máximo é quanto? Quando esse ponto se move. O ângulo no máximo é π sobre 4. E o comprimento do arco vai a infinito. Então não há como o comprimento do arco ser igual ao comprimento, à medida do ângulo, ser numericamente igual à medida do ângulo. Correto? Não tem como. Mas a área do setor circular será x sobre 2. A semelhança morre aí. Por quê? Pelo seguinte, primeiro eu vou encontrar para você, eu vou baixar uma perpendicular aqui. E se eu baixo uma perpendicular aqui, qual é a abscissa desse ponto? Qual é? Cosseno hiperbólico de x. E calcularei a área desse setor preto, ó. A área desse setor preto. A área desse setor preto é a área de 1 ao cosseno hiperbólico de x abaixo dessa curva, que é o gráfico de uma função. Eu posso ver essa curva aqui, essa parte superior da hipérbole, como sendo o gráfico de uma função f. Que função f é essa? É você, nessa equação, escrever o v em função de u. Olha, de U2 menos V2 igual a 1, tem-se o quê? Tem-se V2 igual a quê? V2 igual a U ao quadrado menos 1. V2 igual ao quadrado menos 1. Logo, quem é o V? É mais ou menos raiz quadrada de U2 menos 1. Para todo U maior que é igual a 1. Então, essa parte superior é o gráfico da função f de U igual a raiz quadrada de U2 menos 1. Então, sendo f de U a função, que função? Raiz quadrada de U2 menos 1. Essa parte superior aqui é o gráfico dessa função. Sendo isso aqui, tem-se claramente o seguinte: quem é a área de ômega 1? A área da região ômega 1 está aparecendo aqui, tá enquadrado? É a integral de quanto? De 1 ao cosseno hiperbólico de x. De 1 ao cosseno hiperbólico de x. Integral definida de f de u em u. A integral definida de uma função não negativa no intervalo é a área, por definição, a área da região limitada nesse intervalo pelo eixo das abscissas e o gráfico da função. Onde f é a função cujo gráfico é essa parte aqui, só a parte superior. Tá? Porque a hipérbole, esse ramo todinho não é o gráfico de uma função. O que é o gráfico de uma função é só a parte superior, que é o gráfico dessa função aí. Ou seja, isso aqui é igual a integral de 1 a quem? Ao cosseno hiperbólico de x, de quem? Da raiz quadrada de quê? De u ao quadrado menos u, integral em u. X não, eu não posso usar x para denotar a variável aqui, porque x denota, né, o cosseno hiperbólico de x dá o limite superior dessa integral. Então, isso aqui é constante, isso aqui u é variável. Então, daí. Agora eu farei o seguinte. O cosseno hiperbólico,
é um mapeamento do intervalo 1 mais infinito, desculpa, do intervalo 0 mais infinito, fechado no zero, mapeamento bijetivo, tá? No intervalo 1 mais infinito. É daí que sai a função arco, cosseno, hiperbólico, tá certo? Porque dá um mapeamento do intervalo 0 fechado mais infinito no intervalo 1 fechado mais infinito. Repito, é daí que sai a função arco, cosseno, hiperbólico. Aí eu farei uma mudança agora, uma mudança de variável, que é o seguinte: U igual ao cosseno hiperbólico de Z. Tá entendido? Com U igual ao cosseno hiperbólico de Z. Você vai tirar a raiz. Com U igual ao cosseno hiperbólico de Z, onde Z pertence ao intervalo 0 mais infinito. Isso vai dar um mapeamento do intervalo 0 mais infinito no mapeamento bijetivo, no intervalo 1 mais infinito. Fechado no 0, fechado no 1. E aí que cai exatamente no domínio dessa função, porque o domínio dessa função, quem é? É o conjunto formado por cada U real, tal que U é maior que ou igual a 1, já que eu estou pegando só essa parte aqui, tá certo? Então, com o igual tens, vamos às mudanças. Ó. Quem é DU? Quem é DU? Quem é? Muito bem, seno hiperbólico de Z, dz. Tá certo? E eu te pergunto, quem é raiz quadrada de U2 menos 1? Raiz quadrada de U2 menos 1 é raiz quadrada de quê? Do cosseno hiperbólico ao quadrado de Z menos 1. Acontece que o cosseno hiperbólico ao quadrado de Z menos 1 é o seno hiperbólico ao quadrado de Z. Isso aqui é a raiz quadrada do seno hiperbólico ao quadrado de Z, que é o módulo do seno hiperbólico de Z. Só que nesse intervalo o seno hiperbólico não é negativo. Então isso aqui é o quê? Seno hiperbólico de Z. Daí, tá? É uma mudança de variável, só que não é o cosseno, é o cosseno hiperbólico. Assim, você tem o seguinte: quem é a área de ômega 1? Quem é a área de ômega 1? A área de ômega 1 é isso. É a integral, repetirei aqui, é a integral de 1 ao cosseno hiperbólico de x, da raiz quadrada de quanto? De U2 menos 1. Integral em U. Mas isso aqui é a integral, agora fazer a mudança. Quem é a raiz de U2 menos 1? Seno hiperbólico de Z. Quem é o DU? Seno hiperbólico de Z, dz. Quando o Z é 1, quando o U é 1, quanto é o Z? Porque o Z é o arco cosseno hiperbólico de U. Não esqueça, ó, você tem isso, eu vou botar até isso aqui. Você tem isso, quem é o Z? Quem é? É o arco cosseno hiperbólico de U. E você vai ter isso. Então, quando U é 1, quem é o Z? Arco cosseno hiperbólico de 1, que é 0. E quando U é o cosseno hiperbólico de x, quem é o Z? Arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x, que é quanto? Que é x. Então, essa integral fica a integral de 0 a x do seno hiperbólico ao quadrado de Z. Vou pegar um em Z. Só que o seno hiperbólico ao quadrado de Z é o cosseno hiperbólico de 2Z menos 1 sobre 2. Então, isso aqui é a integral de 0 a x do cosseno hiperbólico de 2Z menos 1 sobre 2. Integral em Z. Mas isso é igual a integral do cosseno hiperbólico de 2Z em Z.
Cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de 2e sobre 2. Dividido por 2 dá o seno hiperbólico de quem? Sobre 4. Menos integral de 1 em z, dz. Então está z sobre 2. Isso variando de quanto? De 0 até x. Mas de 0 até x, isso dá. Seno hiperbólico no 0 é 0, 0 sobre 2 é 0, então fica só no x. Então fica o seno hiperbólico de 2x, tá certo? Sobre 4, menos o quê? X sobre 2. Só que o seno hiperbólico de 2x é 2 seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de x. Então isso aqui dá 1/2 do seno hiperbólico de x vezes o cosseno hiperbólico de x menos x sobre 2. Então, isso é a área do ômega 1. Mas quem é a área de ômega? A área de ômega. A área de ômega, que é a área que eu interessado, é a área de todo triângulo, mas quem é a área do triângulo? É a base vezes a altura. Quanto é a base? Cosseno hiperbólico de x vezes seno hiperbólico de x de por 2, que a altura é o seno hiperbólico de x. Então isso aqui dá 1/2 do seno do cosseno hiperbólico de x, área da base, medida da base, que é a área da base, medida da base vezes lá a altura. Então isso aqui dá quanto, hein? Isso aqui dá o cosseno hiperbólico de x vezes o seno hiperbólico de x. Isso é a área do triângulo todo, certo? Ó, a área de todo o triângulo. Menos a área do ômega 1. Mas quanto é a área do ômega 1? A área do ômega 1 eu calculei. Então fica menos isso aqui. Então fica menos 1/2 do seno hiperbólico de x vezes o cosseno hiperbólico de x mais x sobre 2, que é igual a quê? A x sobre 2, que esse cancela com isso. E a semelhança morre aí, tá? A semelhança morre aí, quer dizer, quando você tem o setor hiperbólico, a área do setor hiperbólico, levando em conta o x, que é o argumento do cosseno hiperbólico, do seno hiperbólico, dá esse ponto, é x sobre 2. Tá? Nós veremos algo interessante agora sobre o cosseno hiperbólico. Tá? Em termos físicos. Consiste no seguinte. Primeiro, eu vou definir e mostrar como se calcula o comprimento do gráfico de uma função. Tá? O comprimento do gráfico de uma função. Então, veja. Essa é a aula 16, né? É aula 16. Tá? Então, observe a seguinte situação. Sejam A e B reais, com A menor que B, e F uma